Fala pessoal, e aí? Tudo na paz, tudo tranquilo, 100%. Galerinha, vamos dar aqui, né, o gabarito dessa prova da EA que acabou de sair aí. E para alguns uma notícia muito boa, para outros uma notícia não tão boa. A prova da EA, pelo menos a parte de língua portuguesa, muito prazer, né? Eu sou o professor Leonardo Martins, professor de língua portuguesa, beleza? E aí, pessoal, a gente vai fazer aqui agora o gabarito, tá, pessoal, das questões, né, de língua portuguesa, né? Sou professor de língua portuguesa aqui, fazer o gabarito dessas questões de língua portuguesa. E se tratando de língua portuguesa, pessoal, a matéria, assim, mais puxada que tem, tá, pessoal? A prova, desculpa, né? A prova mais difícil da EA, pelo menos dos últimos 10 anos de EA. Essa foi a prova disparadamente a mais puxada, beleza? Mas vamos lá, vamos aqui pro gabarito, beleza? Pra gente matar aqui e para ver se tá tudo certo, né? Veja bem aqui, olha lá, gabarito aqui, né? Da questão número 1, né? 1, 2 e 3, interpretação, né? E questões difíceis, tá, pessoal? Olha só. Um texto sobre o duelo entre razão e emoção. Grande duelo. A qual das duas eu recorro mais? E qual das duas, por certo, me traz a estabilidade porque zelo? Tens que ser forte, diz-me a tal da razão, foge das picuinhas do amor. Mas como ter da vida algum sabor, se uma andorinha só não faz verão? Olha só aqui, ó. Aqui ele quer que você fuja do amor, mas aqui ele quer que você tenha um amor para sua vida, porque uma andorinha só não faz verão, você precisa ter um companheiro, uma companheira, né? E ouço a ladainha entre mentes, afasta-te do amor que logo sentes. Pro teu juízo não retroceder, ou seja, tem que se afastar do amor. Mas vem o coração para decretar. O amor que faz a gente se encontrar é o mesmo pelo qual se quer perder. Beleza? E a questão número 1 diz o seguinte: os questionamentos feitos pelo eu lírico apresentam seu desejo de... E aí, aqui na número 1, ser guiado somente pela razão. Não, aqui é um duelo. Razão ou emoção? Uma andorinha só não faz verão, então eu não posso só ouvir a minha razão também, né? Porque eu preciso de uma companheira, talvez você precise de um companheiro e tal. Então isso é que diz o amor, né? Então uma andorinha só não faz verão. Ele não quer ser guiado somente pela razão, que pela razão ele ficaria sozinho. E ele, né, quer um amor. Obter equilíbrio, com certeza, é a razão. E ser feliz acompanhado, a 2 está 100% correta, né? Vamos eliminar aqui A e B. Encontrar felicidade por meio de um relacionamento amoroso, a 3 está perfeita. Então ficou C ou D. E ser auxiliado pela emoção e sentir prazer, ser auxiliado pela razão ou pela emoção, né, claro, e sentir prazer pela vida. Queridos, é exatamente isso que temos ali, beleza? Então, pessoal, o texto diz exatamente isso e creio que a questão vai dar como gabarito, tá? A letra C, tá, pessoal? Sem nenhum problema ali. Acredito que não vai mudar, acredito que a letra, né, a opção correta vai ser a letra C mesmo. Interpretação, sempre você fica em dúvida entre uma ou outra ali, mas acredito que vai ser a letra C, não vai mudar. Para mim, a 2, a 3 e a 4 estão perfeitas. É exatamente isso que diz o texto, beleza? A pessoa que mandou a foto da prova provavelmente marcou a letra D, tá? Mas o gabarito aqui, tá, pessoal? Creio que vai ser a letra C. A número 2, tranquila, né? A número 2, o duelo presente no soneto evidencia-se por meio de um debate interno
cujo vencedor é um coração. Pessoal, um debate interno. Perfeito. Qual é o debate interno? Razão ou emoção? E quem é que vence esse duelo? Se é um duelo, alguém vai sair vencedor. Quem é o vencedor? Parece que vai ser o coração. Porque veio o coração para decretar. Decretou. Ou seja, esse é o final, esse é o desfecho. O amor que faz a gente se encontrar é o mesmo pelo qual se quer perder. É o decreto. Quem define é o coração. O coração vem lá e dá o decreto. Então parece que ele sim é o vencedor desse duelo. Parece que a letra A vai ser o gabarito. Evidencia-se por meio de ordens dadas pela razão ao coração que levam o eu lírico a resignar-se. Não, não existe, não é isso. A letra B está fora. Deu um conflito do eu lírico acostumado a recorrer à razão em momentos difíceis. Em nenhum momento foi falado que ele recorre à razão nos momentos de dificuldade da vida dele. Isso não está no texto. Em nenhum momento ele falou sobre isso, né? E da personificação dos opostos, razão e emoção, mas que dialogam de maneira conciliável. Não! Em nenhum momento ele conciliou razão e emoção. Não conciliou razão e emoção. Beleza? Então ali não há, né, como conciliar. Ou é pela razão ou pela emoção. E ali, quem é que vai decidir no final? Provavelmente é o coração, porque o coração foi lá e decretou. Então por isso que o gabarito aqui é a letra A. Beleza? Então vamos lá continuar aqui para a questão 3. Deu uma pausa aqui que acho que meu filho caiu, cara. Meu filho tá ali, não sei se vocês estão ouvindo um choro. Acho que ele tomou um tombinho aí. Tá chorando? Deve ser alguma coisa estranha. Pessoal, na número 3 ele quer a incorreta, considerando o que se diz sobre o amor e as suas características nos dois últimos versos. Ele quer a errada, tá, pessoal? A incorreta. E ele diz na letra A que leva à perdição. Bom, é o mesmo pelo qual se quer perder. O amor realmente às vezes não leva à perdição, né? A letra A, eu fiquei até um pouco em dúvida, né? Eu falei, eu acho que essa letra A tá errada sim. Fiquei um pouco em dúvida quando eu li. É essencialmente contraditório, essa está perfeita. Conduz ao autoconhecimento e à loucura, por isso é contraditório, isso está perfeito. E propicia poucos encontros e muitos desencontros. Pessoal, a letra A, ela aparentemente estava errada. Ela parece que estava errada sim. Mas, pessoal, a letra D, ela tá bem errada, tá vendo? Então, acredito que o gabarito, mais uma vez, vai ser dado como a letra D de dado. Beleza? Porque ali você tem propicia poucos encontros e muitos desencontros. Isso não tem nada a ver com os dois últimos parágrafos, os dois últimos versos, desculpa. O amor que faz a gente se encontrar é o mesmo pelo qual se quer perder. Não tem nada de poucos encontros e muitos desencontros ali, tá? Gabarito letra D de dado. E aí depois vem a número 4 que diz o seguinte, observe as frases abaixo. Frequentemente encontradas em estabelecimentos comerciais. Agradecemos, ele quer quanto o emprego da crase, o acento grave. Agradecemos a preferência. Pessoal, quem agradece, agradece algo. Seria um verbo transitivo direto. Preferência, objeto direto. Então você não poderia ter crase aqui. A 1 está incorreta, né? A 1 está errada. Não há crase ali. Beleza? Depois você vai ter aqui, olha, produtos a preço imbatível. Preço é uma palavra masculina. E diante de palavra masculina não tem crase. Então a 2 está perfeita. Olha aqui, ó. E depois entrega a domicílio. Há 2 motivos para você marcar entrega a domicílio errado. Se fosse entrega a domicílio, seria sem a crase porque domicílio é uma palavra masculina. E no mais, não é nem entrega a domicílio. O correto, tá, pessoal, seria entrega em
domicílio. Porque quem entrega em algum lugar e não entrega a algum lugar. Eu entreguei em algum lugar. Então, a 3 você já vai marcar incorreta por 2 motivos, é a mais errada. E aí você eliminaria aqui onde tem 3. A única que sobrou, ó, letra D. Por quê? Porque a 4 está perfeita. Pessoal, aberto. Eu poderia falar assim, ó, aberto de 9 a 18 horas. Quando você coloca só preposição diante do primeiro horário, você vai ter só preposição diante do segundo. Ou você coloca aberto das 9 às 18 horas. Preposição mais artigo diante do primeiro horário, preposição mais artigo diante do segundo. Aqui ele colocou das, as com crase, perfeito, gabarito, letra D de dado. E quem fez essa prova aqui, né? Não sei quem fez, me enviaram a foto dessa prova, não sei quem fez. Quem fez acertou, né? Acho que marcou letra D ali mesmo, né? Gabarito aí, pessoal, letra D de dado, com certeza, tá, pessoal? Sem dúvida, questão de crase, questão certa, que cai em toda prova da EA, tem uma questãozinha de crase, não tem jeito, né? E aí a questão 5, ele grifou aqui alguns pronomes, né? O pronome onde, o pronome toda, o pronome seu e o pronome a aqui. E ele diz o seguinte, quanto aos pronomes destacados, é incorreto afirmar que questão de pronome sempre cai, né? Ele diz que na letra A, o onde é pronome relativo. E aí, vamos lá, né? Faça 2 furos no coco, sempre naqueles olhinhos escuros, onde a casca é bem mais mole. Ou seja, olhinhos escuros nos quais a casca é bem mais mole. Esse onde pode ser trocado pelo qual, a qual, as variações, né? No caso ali, nos quais, se referindo a olhinhos. Retoma um termo anterior, olhinhos escuros, ou seja, ele é pronome relativo sim. E ele diz que ele quer a incorreta. Então a letra A está eliminada, né? Não tem jeito. Ele diz na letra B que toda é um pronome. Cuidado que ele está dizendo que é um pronome. Então ele não está falando que toda é adjetivo, ele está falando que toda é pronome adjetivo. E pessoal, olha só. Todos os alunos chegaram e todos chegaram. O pronome, ele pode ter basicamente 2 funções. Ele pode acompanhar um substantivo ou ele pode substituir o substantivo não exercendo, não tendo, desculpa, nenhum substantivo do lado dele. Quando ele acompanhar o substantivo, ele é um pronome adjetivo. Quando ele não tiver substantivo do lado, quando ele exercer função de núcleo, ele é um pronome substantivo. Ok? Então aqui, pessoal, toda a água, ele está com substantivo do lado. Então ele é um pronome adjetivo. Todo é um pronome indefinido, né? Gabarito tá certa que é letra D, mas ele quer a errada. E aí, seu é um pronome possessivo, claro. Mas, pessoal, seu interior. Seu interior. Olha aqui do lado aqui, ó, um substantivo. Então, ele não é um pronome substantivo, ele é um pronome adjetivo, assim como todas. Então, a errada é a letra C. E o A é um pronome pessoal oblíquo substituindo água. O único cuidado que se deve tomar antes de abrir a fruta é retirar todo o seu interior. E toda a água, nunca há desperdício. Nunca desperdice o quê? A água. Tá tudo certo. Um pronome pessoal oblíquo substituindo a água ali. E está perfeita a questão, letra C, gabarito. Essa era uma questão até tranquila, tá, pessoal? Era só você não achar. Ih, questão tá no lado, tá dizendo que todo é adjetivo. Não.
Ele está dizendo que toda é um pronome adjetivo, que seu é um pronome substantivo, que o onde é um pronome relativo, que na letra C o a é um pronome oblíquo. É isso que ele está dizendo. Tem que entender que ele já disse que é pronome, então não precisa ficar repetindo pronome, pronome, pronome nas alternativas, entendeu? Então ele falou que o seu é um pronome substantivo, possessivo, né? Possessivo é mesmo, né? Seu, meu, tua, nosso, nosso. Realmente é possessivo, mas ele é um pronome que está com o substantivo do lado, então ele é um pronome que acompanha. Olha aqui, ó. O pronome que acompanha é um pronome adjetivo, assim como o toda a água, né? Depois, na número 6, ele disse o seguinte: marque a alternativa correta quanto ao grau do adjetivo destacado na frase abaixo. E ele diz que a alegria de Perpétua foi quase tamanha como a do pai e da mãe. Pessoal, eu estou comparando a alegria dela como a do pai e a da mãe. Eu não estou falando que a alegria dela foi maior, foi menor. Eu estou falando que ela foi grande como a do pai. Isso é um grau comparativo de igualdade. A alegria foi grande como a do pai. Quem fez essa questão aqui, né? Quem fez essa prova, deu mole nessa questão, porque essa questão realmente foi uma questão tranquila. Ah, Léo, se não maior. Depois ele traz um comparativo ali no se não maior, um comparativo de superioridade. Se não maior que a do pai. Aí se eu falo maior que a do pai, grau comparativo de superioridade. Tudo bem? Mas do jeito que foi colocado ali, grau comparativo de igualdade. A alegria de Perpétua foi quase tamanha como a do pai. Comparando, impede a igualdade, o tamanho da alegria de Perpétua com a alegria do seu pai, tá? Gabarito ali, sem dúvida, tá, pessoal? Letra C, comparativo de igualdade. Aí vem a questão número 7, que foi uma questão extremamente difícil. A 7 foi de... Talvez a questão mais difícil da prova seja a questão número 7. Tá, pessoal? Porque eles querem o seguinte, olha só, assinale a alternativa correta considerando a mudança da voz passiva para a voz ativa de todos os versos da frase abaixo. Ele quer a voz ativa de todos os versos. Olha só. Antes de serem impressas no Brasil, as histórias de cordel eram contadas pelo povo e essas histórias reproduziam outras que foram trazidas pelos portugueses. Está vendo? Tudo voz passiva, exceto aqui. Aqui você tem uma voz ativa. Agora, de resto, é tudo voz passiva. E ele quer, pessoal, a voz ativa de todos os versos. A letra A é quase a resposta. Porque a letra A ela trouxe pra gente, talvez, a melhor versão. Que diz assim, olha só, no Brasil, antes de imprimirem as histórias de cordel, o povo já as contava. Essas histórias que foram trazidas pelos portugueses reproduziam outras. Essa frase está perfeita, é a melhor redação possível para o texto. No entanto, ele quer a voz ativa de todos os versos. E aqui você tem foram trazidas pelos portugueses. Aqui nós temos uma voz passiva. E se você tem voz passiva, tá, pessoal, não pode ser o gabarito. Olha o que ele quer. Todos os versos. Então, vamos ver, né? Letra B. O povo contava as histórias de cordel, que reproduziam outras, as quais os portugueses trouxeram. Tempos depois, imprimiram-se essas histórias. Pessoal, imprimiram-se essas histórias. Essas histórias foram impressas. Pessoal, aqui, verbo transitivo direto mais partícula C, esse C é partícula A passivadora. Isso aqui é voz
passiva sintética. Então, não pode ser o gabarito letra B, porque tem voz passiva na letra B. Letra C. Os portugueses trouxeram as histórias de cordel que reproduziam outras e o povo as contava. Antes mesmo de no Brasil imprimirem-nas. Pessoal, só tem voz ativa aqui na letra C. A letra C vai ser o nosso gabarito. Antes de no Brasil imprimirem as histórias de cordel, elas eram contadas voz passiva. Olha aqui, ó. Então, em todas, você tem uma voz passiva, exceto na letra C. A letra C não tem voz passiva e é exatamente o que ele quer. Ele quer a voz ativa de todos os versos, né? A voz ativa de todos. Pessoal, gabarito letra C, uma questão bem complexa, uma questão bem difícil, mas uma questão que dava para você fazer só procurando onde é que você tem voz ativa. Ele quer a voz ativa de todos os versos da frase abaixo. Tá? A número 8. Ah, tá. 8 e 9 aqui, né? A número 8, tá, pessoal? Olha só. Ele diz aqui, ó. Instabilidade é formada por derivação prefixal. Pessoal, instável. Isso aqui, dade, é um sufixo. Então, elimina a letra A, porque não é só prefixal. Instabilidade tem prefixo e sufixo. Pela regra dos constituintes imediatos, ali seria sufixal. Beleza? Agora, olha só. Seu olhar é morto. Pessoal, olhar originalmente é um verbo. Quando eu coloco um determinante na frente dele, eu transformo esse verbo em um substantivo. Quando você muda a classe gramatical de uma palavra, você tem o que a gente chama de derivação imprópria. Quando você muda a classe gramatical de uma palavra sem mexer na palavra, você não está mexendo na palavra, olhar, olhar, olhar e acabou. A palavra não mudou. Quando você muda a classe gramatical dela, você tem uma derivação imprópria. Lembra disso? E aí, pessoal, você tem aqui o quê? Você colocou um determinante antes, então você pegou a palavra que e transformou essa palavra em um substantivo. Ou seja, pegou uma palavra que não era substantivo e naquele contexto você a transformou em substantivo. Ou seja, aqui você tem uma derivação imprópria. Derivação imprópria, ou seja, você tem aqui o processo de formação de palavras que é o mesmo nas duas. Magulento e preguiçoso são palavras primitivas. Preguiçoso é sufixal. Vem de preguiça. Preguiçoso. Preguiça. Há 3 adjetivos provenientes de verbo por derivação sufixal. Ele é um homem ainda moço, de 30 anos. Presumíveis. Bom, tem um aqui, né? Presumir. Presumíveis. Magro, de estatura média. Seu olhar é morto, contemplativo. Contemplar, contemplativo. Tem outro aqui. Suas feições transmitem bondade, tolerância. Há em seu rosto um quê de instabilidade. Seus gestos são lentos, preguiçosos, bem como sua maneira de falar. Bom, eu só vi 2 adjetivos que, né, derivaram de verbo, né, como presumir, presumíveis, contemplar, contemplativo, né? Então você tem ali 2 e não 3, por isso que traz a letra D como um gabarito incorreto. Gabarito B de bola. Derivação, cadê ali, ó? Derivação imprópria nas duas, tá? A número 9, pessoal,
Assinale a alternativa em que cada uma das palavras tem o mesmo número de letras e de fonemas. Ou seja, homem. Homem, o número de fonemas, 1, 2, 3, 4. E homem tem 5 letras, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então elimina a letra A. Ele quer o mesmo número de letras e o mesmo número de fonemas. Então não é. No mais tóxico também, né? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. 7 fonemas. E 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Então não pode ser a letra A de jeito nenhum. Depois, praxe. 1, 2, 3, 4, 5 letras e 5 fonemas. E aí depois, aí vem a pegadinha, hein? Oxidante. Olha só, quantidade de fonemas. O, que se, ó. O N nasalizando a vogal anterior é dígrafo. Oxidante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fonemas. Escreve oxidante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras. A mesma quantidade de letras é a mesma quantidade de fonemas em praxe e oxidante. Acabou. Enxurrada. Enxurrada, ó, você tem... Vou escrever aqui, né, pessoal, ó. Enxurrada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 letras. Fonemas vai ficar assim, ó. Enxurrada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fonemas. Não é o mesmo. Anexo. Anexo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anexo. 6 fonemas. Letra? 1, 2, 3, 4, 5 letras. Então já elimina também. Gabarito, letra B. Oxidante, muito interessante, porque oxidante tem o que a gente chama de dífono, que é uma letra com 2 sons, que é o X com som de KS. Isso é dífono. E aqui, um dígrafo, que são 2 letras com apenas um som, ou seja, um compensou o outro. Então acabou ficando aí, né, a mesma quantidade de letras e a mesma quantidade de fonemas, numa questão também extremamente complexa, tá? Bem difícil. Quando eu olhei essa questão aqui pela primeira vez muito rápido, eu estava assistindo uma partida de futevôlei, tá tendo um torneio de futevôlei aqui perto de casa. Então, ali fazendo gabarito, olhando rapidinho, um olho no jogo, outro olho na questão, falei, tá anulada. Ainda mais que veio tudo riscado ali, né? Mas depois eu fiquei ligado ali, ó, oxidante, cuidado, tá, pessoal? Depois ele quer na 10 aquela que tem um erro de concordância nominal. Pessoal, as pessoas viram no céu o dirigível e a aeronave. Pessoal, masculino, feminino, teria que ser movidos. O cara aqui até pensou certo na hora de marcar, marcou errado, pô. Deu mole. Movidos, concordando com todos os núcleos. Já que tem um núcleo masculino, gabarito letra A, porque ele quer errada. Estudam territórios e reservas e registram nos. Nos por quê? Porque ele registra as reservas e os territórios. Masculino, feminino, masculino prevalece. Fizeram parte de nossa longa viagem. Vários itinerários e etapas bastante tranquilos. Olha só, tranquilos são as etapas, acho que é etapas que está escrito aqui, né? É isso mesmo? Acho que é, né? Só pode ser. E itinerários. Você tem um masculino e um feminino, vai concordar com o masculino, tranquilos. Masculino plural, fazendo a concordância ali com a soma dos termos. E a letra D, que trouxe dúvida, como o próprio camarada aqui que fez a prova. Eu falo rapaz, mas talvez tenha sido uma moça. Não sei quem me enviou essa questão, essa prova, tá?
A cultura da cana carrega desde tempos coloniais as imagens negativas. Aí o pessoal, negativa e seria imagens negativas, né? Mas calma aí. As imagens negativa e exploratória. Eu poderia escrever as imagens negativas e as exploratórias, ou as imagens negativa e exploratória. Tá tudo certo, tá, pessoal? Aqui é como se eu estivesse falando as imagens negativa e as imagens exploratórias. E as exploratórias. Como eu não repeti o artigo, as imagens negativa e exploratória. Tá tudo certo, tá, pessoal? A letra D tá corretinha sim, deu um pouquinho de dúvida. O gabarito é a letra A. O dirigente e a aeronave movidos a querosene, tá, pessoal? Gabarito, letra A. Cuidado para você não dar mole aí, tá bom? Vamos lá? Não vamos nos estender muito. A número 11 também ela é complexa, tá, pessoal? Porque a número 11, ela não falou de todas. Olha só. Embora ele quer, no texto acima, dentre outras, as orações subordinadas adverbiais. Ou seja, há outras. Quais são as orações subordinadas adverbiais que nós temos? Ó, embora a situação não tenha fugido do controle, aqui você tem o embora, que é uma concessiva. É importante agirmos com cautela. Caso algum imprevisto volte a acontecer, a gente precisa agir com cautela. Se algum previsto voltar a acontecer, isso aqui é condicional. Como nossa função exige mais atenção do que as demais, não podemos dar chance ao azar. O como iniciando oração aqui, ele é igual ao já aqui, ó. Já que nossa função exige mais atenção do que as demais, não podemos dar chance ao azar. Esse como iniciando oração, ele é causal. Aí você tem uma concessiva, uma causal e uma condicional. Aí você não tem temporal, elimina. Não tem proporcional, elimina. Não tem conformativa, elimina. E aí você fica basicamente sem resposta, porque olha, tem comparativa ali. Pessoal, olha aqui, ó. Nossa função exige mais atenção do que as demais funções exigem. Eu estou comparando a nossa função com as outras funções, com as demais funções. Isso aqui é a comparativa. Então, se fosse contabilizar todas, nós teríamos uma concessiva, uma condicional, uma causal e uma comparativa. Dentre outras, o que nós temos é uma comparativa, uma condicional. Também teríamos uma causal e também teríamos uma concessiva. Mas a única que tem, as que temos ali, não todas, porque o próprio enunciado está dizendo que não estão todas listadas ali, é a nossa letra B de bola, nosso gabarito. Questão difícil de novo, cara. Não tá fácil essa prova, definitivamente não foi uma prova fácil em se tratando de língua portuguesa. O evento reuniu, ele quer na 12 a correta. E o evento reuniu capelões, não, o plural de capelão é capelães. Até o rapaz aqui falou certo e depois marcou essa questão, né? Capelães, tá, pessoal? Então, não é a letra A. Eliminamos. E aí, a letra B. Vamos lá para entender que o gabarito, tá, pessoal? Você pode escrever guardas. Marinha. Como foi aqui. Ou guardas. Marinhas. E aí, gabarito, letra B de bola. Esta é uma bebida feita com 3 Pessoal, o plural de limão é limões. Então, teria que ser limõezinhos. E não limãozinhos, tá errado?
E lançar é verbo dentro de um substantivo composto. O verbo é invariável, então é lança chamas. É claro, tá, pessoal, que aqui a gente tá falando bem rapidamente, tá? Dando só uns bizuzinhos aqui, corrigindo as questões. Porque se a gente fosse fazer com calma, explicar tudo, dar uma aula exatamente de cada assunto desse, a gente levaria aí pelo menos umas 6 horas de aula, né? Porque cada assunto desse aqui é tratado com muita calma, aula por aula. Isso aqui, pessoal, é o resumo de 5 meses de aula. Tá entendendo? Cada questão disso aqui é um assunto diferente. Tá entendendo? Então, definitivamente, não tá fácil, não. Tá, pessoal? 13. Considerando o trecho seguinte, em qual alternativa há erro no emprego da vírgula? Outra questão extremamente difícil. Mas vamos lá entender, pessoal. Aqui, na prova, essas vírgulas aqui, elas foram encaixadas, elas não estavam na prova, tá? Pelo menos eu acredito que não, isso foi a foto que chegou até a mim. Ele quer, olha só, ele dá um texto todo sem vírgula. Imagine que aquelas vírgulas ali não estejam ali. Ele dá um texto todo sem vírgula e nos enunciados aqui, ele vai colocar onde que nós poderíamos colocar a vírgula, né? Ou deveríamos colocar a vírgula, né? Entendeu? Então era um enunciado difícil de ser entendido sim, tá, pessoal? Mas olha só. Mesmo em menor quantidade, deveria ter uma vírgula aqui. O lixo residencial também pode conter substâncias tóxicas e por isso, pessoal, como tem a conjunção e, o por isso deveria ficar entre vírgulas aqui, tá? E por isso, deve-se ter cuidado em especial com algum descartes, como pilhas. Aqui, eu poderia ter uma vírgula facultativa. Pilhas, baterias de celular, alguns tipos de lâmpadas, remédios e embalagens. Então essa seria a pontuação correta desse trecho. Olha só, depois de quantidade tem que ter vírgula. Depois de descartes eu posso ter uma vírgula. E aqui eu vou ter vírgula aqui, tudo certo. Agora, aqui ficou faltando, tá, pessoal? O por isso deveria estar entre vírgulas e é por isso que na letra A nós temos o gabarito, pois ele quer onde que nós temos um erro. Onde é que temos a errada? E o gabarito é a letra A, tá, pessoal? Por isso deveria estar entre vírgulas ali. Uma questão muito difícil de ser entendida. Entender o enunciado aqui era complexo. Demanda muita atenção. Precisa ter atenção. Eu sei por quê. Com o olho no jogo lá e outro no coisa, eu demorei, entendeu? Eu falei, cara, o que essa questão tá querendo? Ainda mais que o camarada colocou a vírgula ali e na foto parece que a vírgula tá na prova, né? Não. A prova, ela veio, essa questão, esse trecho, ele veio todo sem vírgula. E nos enunciados, ele veio dizendo onde é que deveria pôr a vírgula ali. E onde que tá faltando a vírgula ali é antes do por isso, tá, pessoal? Por isso deveria estar entre vírgula. Essa aqui foi uma questão fácil, este livro singular, né? Então, este livro contém... o cara que fez essa questão aqui realmente deu muito mole em ter errado essa questão, né? Você vê que ele marcou ele letra C, né? E não pode ser letra C, porque não pode ser acento circunflexo. Este livro contém elegias com temáticas naturais para pessoas plural. Então, as pessoas vêm com acento circunflexo. Então, onde está sem acento, você eliminou tudo e o gabarito vai ser a letra A. Em busca de um sentimento mais fluido, que a natureza abençoe é sentiu, né, pessoal? Letra A, sem dúvida, é o nosso gabarito. Essa foi, talvez, a questão mais tranquila, né? Quando a prova tá difícil, cara, não dá para desperdiçar a questão fácil. Não se pode desperdiçar a questão fácil. 15.
O Protocolo de Kyoto é um acordo internacional que estabelece metas de redução das emissões de gases causadores do efeito estufa e ele quer assinale a alternativa que menciona um adjunto adnominal. Pessoal, veja que aqui você tem substantivo seguido da preposição de. Olha aqui, ó. E aí, quando você tiver um substantivo abstrato seguido da preposição de, esse termo com a preposição de pode ser um adjunto adnominal ou um complemento nominal. Se for adjunto, ele vai ser um termo agente. Começa com a, adjacente. Se for complemento, ele vai ser um termo paciente. Tem C e N dentro de paciente, complemento nominal, lembra disso? E aí você vai ter o seguinte, primeiro, de gases, emissões de gases. Pessoal, os gases são emitidos. Então aqui, pessoal, é um termo paciente. Então aqui é complemento nominal e não adjunto adnominal. Elimine a letra A. Metas de redução. Pessoal, a redução, ela não sofre uma meta. A redução, ela faz parte da meta. Ela tem a meta. Parece que vai ser a letra B de bola, né? Na 15 aqui tem tudo para ser a letra B. Mas vamos ver aqui, né, as outras opções, né? 15B de bola, vamos ver das emissões. E aí, redução das emissões. Pessoal, as emissões são reduzidas. Termo paciente. Elas não reduzem, elas são reduzidas. Complemento nominal. Causadores do efeito estufa. O efeito estufa é causado. Então, aqui, complemento nominal. Pessoal, onde tem um termo agente é só na letra B de bola, ouviu? Letra B é o nosso gabarito, com certeza. Que questão complexa, hein? Prova difícil. Essa prova da EA estava muito difícil, mas não tem nenhuma questão que vai ser anulada, tá? Nem tenta ficar entrando com recurso, não, porque você não vai conseguir. Todas as questões tranquilas, beleza? Ó, assinale a alternativa correta quanto à regência verbal. Ele procedeu ao envio dos resultados. Pessoal, quem procede a alguma coisa. Realmente, a letra A parece ser o nosso gabarito. Procedeu a alguma coisa. Parece que está tudo certo. Se ele quer correta, letra A. O filme é muito bom, não deixe de assisti-lo. Pessoal, o verbo assistir é um verbo no sentido de ver transitivo indireto. Pessoal, quando se tem um verbo transitivo indireto, você não pode usar o pronome o ou o pronome a, nem o os, nem o as. Entendeu? Então, por isso que é assistir a ele. Não pode usar o pronome o ou o pronome a quando você tiver um verbo transitivo indireto. Beleza? Então, a letra B estaria errada por causa disso. É impossível ver. Lê aqui não, né, pessoal? É impossível vê-lo. Por quê? O verbo ver é transitivo direto. Com o verbo transitivo direto, você usa o ou a, ou os ou as. Com o verbo transitivo indireto, é que você usa o lhe ou o lhes. Lembra? O o e o a ligado a verbo vai exercer função de objeto direto. O lhe ou lhes ligado a verbo vai exercer função de objeto indireto. Como o verbo ver é transitivo direto, não podemos ter o o e o a. E eu gostaria de agradecê-la o favor. Calma aí, eu vou agradecer o favor a você. Então eu gostaria de agradecer
agradecer-lhe o favor. Eu vou agradecer o favor a alguém, a você. Se você tem a preposição a, é agradecer-lhe. Você vai usar o lhe, tá, pessoal? Sempre o lhe, já que ali você tem um objeto indireto. Gabarito, letra A, quem procede a alguma coisa, beleza? É ótimo existir uma possibilidade de substituir os testes em animais que estão longe de ser ideais e que muitas vezes dão respostas erradas. Pessoal, aqui nós temos um pronome relativo e aqui nós temos outro pronome relativo. E aí, pessoal, quando se tem um pronome relativo, você está diante de uma oração subordinada adjetiva. Sempre oração subordinada adjetiva. Quando você tem uma vírgula antes, você tem uma oração subordinada adjetiva explicativa. Beleza? Então, a primeira é a oração subordinada adjetiva explicativa. Aí, o que o aluno normalmente faz? A segunda está sem vírgula. Então, aqui é uma oração subordinada adjetiva e marca como uma restritiva. Mas calma aí. Faz isso agora não. Olha as opções. As duas são restritivas. Mentira. As duas são explicativas. Guarda essa opção. Só a segunda é restritiva. Aí ele diz que só a segunda é restritiva. Aí você fala, certo. Mas aí ele diz que só a primeira é explicativa. Calma aí. Se só a segunda é restritiva, obviamente que só a primeira é explicativa. Então as duas opções aqui estão dizendo a mesma coisa. Se duas opções dizem a mesma coisa, obviamente as duas estão erradas. Então, pessoal, quer dizer que a letra B é o gabarito, professor? Essa aqui ela é explicativa também? Sim. Pessoal, quando você tem essas orações adjetivas coordenadas entre si, olha a conjunção E aqui. Essa vírgula aqui, ela já vale para todas. Então, eu poderia colocar mais outra, e outra, e outra, e outra, tudo sem vírgula. Entendeu? Se eu colocasse a vírgula, a conjunção E. Então, que estão longe de ser ideais e que muitas vezes nos dão respostas erradas e que maltratam os animais e que sempre que você tiver essa situação, aquela vírgula primeira ali, ela já vale para todas. Então, por isso, você tem ali as duas sendo explicativas e o gabarito é a letra B. Cuidado, porque essa questão aqui, embora fosse uma questão relativamente difícil, as duas opções que trazem dúvida para a gente, que é a letra C e a letra D, elas são iguais. Porque se só a segunda é restritiva, obviamente só a primeira é explicativa. Então elas estão trazendo a mesma coisa, a mesma opção. Entendeu? Então, queridos, o gabarito é a letra B de bola. Não marque nem letra C nem letra D, porque elas estão dizendo a mesma coisa, tá? E questão que diz a mesma coisa, você não é louco de marcar, né? Não seja maluco. Tá, pessoal? Questão 18, a questão que nos últimos 4 anos aí, tá, pessoal? Voltaram a cair, né? Voltou a cair essa questão, que é você ver ali o tipo de discurso, né, pessoal? E aí você tem aqui, ó, eu não posso ir na minha casa agora, disse o menino. Discurso direto, ele quer passar para o discurso indireto. O menino disse que não podia ir à minha casa. Não, ele não disse que não podia ir à casa dele. A casa é do menino. Então a letra A está fora, né? O chefe garantiu ao funcionário, analisarei sua situação amanhã.
O chefe garantiu que o funcionário analisaria. Quem vai analisar a situação é o chefe, não o funcionário, tudo errado. O instrutor perguntou aos escoteiros, vocês entenderam a dinâmica? O instrutor perguntou aos escoteiros se eles tinham entendido a dinâmica. Tá tudo certo na letra C, exceto esse ponto. Não tem esse ponto, né, pessoal? Não tem esse ponto de interrogação. Tudo errado. E o rapaz balbuciou, bem, naquele dia, na verdade, eu não consegui chegar a tempo. E o rapaz balbuciou que naquele dia, na verdade, não tinha conseguido chegar a tempo. Gabarito, letra D, bem tranquila. Cuidado para não marcar a letra C. Não tem nada de pergunta ali, hein? Beleza? No discurso indireto, nada de pergunta. Beleza? Ele perguntou aos escoteiros se eles tinham entendido a dinâmica. Não faz sentido você ter ponto de interrogação ali. Tá? Porque ali você tem uma pergunta indireta. Pergunta indireta não pode ser feita com um ponto de interrogação. Letra D, sem dúvida. 19. Aqui quando eu vi essa questão, eu olhei assim rápido. Aqui é um SC, tá, pessoal? Onde você vai completar com SC. Desejo boa sorte, então, pretensiosa aventura, não, né? Não tem SC ali, tá? De jeito nenhum, tá, pessoal? Encontrei apenas uma notícia, pessoal, sucinta. É com C, tá? Então, sucinto, resumido, pequeno, direto ao ponto. Ele foi sucinto. É com C, tá? Não tem o dígrafo, não tem o SC. Escolhia produtos para a sua residência com preço acessível, SS perfeito, né? Mas não é SC. E aí, suscitou algumas dúvidas, né? O assunto trouxe algumas dúvidas, suscitou algumas dúvidas, é com SC. Não entendi por que o camarada fez aqui o certo e marcou errada, né? Letra D é o gabarito. Tá, pessoal? A número 20, aqui na prova, né, na hora de fazer as questões, eu tive que fazer por eliminação. Porque tá rasurado ali, pessoal, e aí eu não consigo enxergar. Pessoal, adequa. Tem que ter acento gráfico, tá? Tem que ter um acento agudo aqui, ó, porque é uma paroxítona terminada em ditongo, ok? No entanto, pessoal, você tem que ter aqui adequa com acento agudo e esse ditongo aqui, tá, pessoal? Você tem que ter aqui o acento. Não dá para ver se tem ou não acento ali porque tá rasurado, então eu fiquei na dúvida. Aí eu fiz as outras opções, ó. Assim que ele repor, não. Assim que ele puser, então é assim que ele repuser, né, as aulas que perdeu, poderemos marcar a data da prova. Se ele pedir desculpas e disser, tá, pessoal? Se ele disser a verdade, então elimina aqui. E diante do fervor dos ânimos, eu intervim. Pessoal, o verbo intervir, ele deriva do verbo vir. E o verbo no pretérito perfeito, eu vim. Eu vim cedo para o estúdio. Então, eu intervim. É igual, tá? Não muda nada. E aí, né, a situação não ficar, se ficar, tá tudo certo ali. O gabarito é a letra D. O erro da letra A, tá, pessoal? Faltou o acento gráfico ali, que só eu sei que faltou porque o gabarito é a letra D. Mas porque o acento gráfico mesmo eu não vi, né? Não dá porque tá rasurado ali. Às vezes fazer gabarito assim é complicado. Tu pega a questão toda torta, né? Mas fazer o quê? Não tem jeito. Questão 21, pessoal. Cerca de 200 milhões de pessoas. Cuidado! Milhões, milhão... é uma palavra masculina, por mais que seja milhões de pessoas, é 200. 200 milhões de pessoas. Milhar é uma palavra masculina, então são os milhares de pessoas compareceram ao show. Os milhares, tá? E não são as milhares. Os milhões de pessoas.
O certo é 200, tá? A 1 está correta. Elimine só a letra D. Depois o correto é existem, porque o sujeito é pessoa, já que existem pessoas é o verbo existir, a 2 claramente está certa. E o verbo tratar deveria estar no singular porque é transitivo indireto acompanhado do pronome ser, que é o índice de indeterminação do sujeito. Pessoal, quando se trata verbo transitivo indireto com o ser é o índice de indeterminação do sujeito que faz com que o verbo seja sempre singular. Gabarito, letra A, com certeza, na questão 21, beleza? Gabarito, letra A. Show de bola? Top. Vinte e dois. Quantos advérbios há nos versos aí? O relógio passa, tempo, tic-tac. Tic-tac passa, hora chega. Logo, advérbio de tempo. E vai-te embora. Embora, pessoal, é em boa hora. Advérbio de tempo também. Bem, advérbio de intensidade. Então, você já tem no mínimo 3, né? Logo, embora, bem. Depressa, advérbio de modo. Então, você já tem 4. E o não, advérbio de negação. Então, você tem 5 advérbios. Gabarito, letra D. Só contar os advérbios ali. Não era questão difícil, não. 5 advérbios. 23. Leia o poema. Se eu me for embora, vou de bagagem, sem ter mala e compromisso. Vou de anjo sem ter asa. Vou morando sem ter casa. Fácil, fácil. As orações em destaque classificam-se como adverbiais. Pessoal, como é que eu vou com bagagem sem ter mala? Mesmo sem ter mala. Embora não tenha mala e compromisso. Vou de anjo, quer dizer, vou voando, embora não tenha asa. Vou morando, embora não tenha casa. Pessoal, ideia oposta, oposição concessiva. Vou de bagagem, sem mala, não faz sentido, concessiva, ideia oposta. Sem ter asa, vou voando. Como é que eu voo sem asa? Não tem como, é impossível. Gabarito, letra B, concessiva. E para a última questão, para a gente fechar. Na 24, ele quer onde não há a oração subordinada substantiva. A frase acima tem todas, menos uma delas. A prova disso, de que a natureza é sábio. Esse disso está completando prova. Isso aqui é a completiva nominal. Então tem completiva nominal sim. É um verbo de ligação. É isso. Então aqui você tem a predicativa. Então tem predicativa sim. Não, de que ela nem sabia isso. Saber é verbo transitivo direto. Quem sabe, sabe alguma coisa. Então, essa é a objetiva direta. Tem objetiva direta sim. E notem como colocou nossas orelhas. Quem nota, nota alguma coisa. Mais uma vez, objetiva direta. Queridos, também era uma questão fácil, porque para que se tenha qualquer objeto indireto numa frase, é necessário ter um verbo transitivo indireto. Você tem um verbo, de sábia. Você tem outro verbo, sabia. Você tem um verbo, iríamos usar. Você tem o verbo notar. Nenhum verbo é transitivo indireto. Verbo de ligação, sabia, verbo transitivo direto, iríamos usar locução verbal com verbo transitivo direto, usar, notar, verbo transitivo direto. Então, como que você vai marcar que alguma coisa é objeto indireto se você não tem nenhum verbo transitivo indireto ali? É impossível. Certo?
E espero que você tenha acertado o máximo possível dessas questões. Muito difícil, muito difícil. A prova da EA mais difícil que eu já corrigi. Então, se você acertou aí 18 questões, se você acertou aí mais 18, né, esteja bem feliz com isso, porque a prova realmente estava bem puxada. Boa sorte! Espero que você seja um dos aprovados, um dos sargentos aí de 2023. Tamo junto, um forte abraço, fiquem com Deus, foi um enorme prazer. Quem puder aí, me siga lá no Instagram, né, pessoal? Prof_Leonardo Martins, professor de língua portuguesa aí. E vamos que vamos, rumo à aprovação, vamos até o fim. Tamo junto, pessoal. Um forte abraço. Tchau, tchau.